Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Relacionamento com o pai. Como anda aí o relacionamento de vocês com o papai? Conta pra mim. Vocês não têm ideia, vocês não têm noção do quanto esse tema é importante, do quanto esse tema toca todas as áreas da sua vida e principalmente do quanto é importante você entender que dependendo do relacionamento que você tem com o seu pai, isso está influenciando diretamente na sua área financeira. Exatamente isso. Então aproveita que você está aqui, deixa seu joinha, se inscreve, né? O que mais é possível, me seguindo, compartilha essa live e o que mais é possível. Bem-vindos! Bem-vinda a Fer, Sem Fronteiras Press, bem-vindas. Amores, compartilhem aí essa live maravilhosa que eu também vou compartilhar de cá. E o que mais é possível? E hoje o nosso tema, a gente vai falar de um tema muito delicado. É um tema que abrange todas as áreas da nossa vida. E é um tema que as pessoas muitas vezes não estão escolhendo abordar, não estão escolhendo falar sobre, olhar, né? A verdade é essa, não estão escolhendo olhar para aquele tema abordado e o que mais é possível. Então eu quero convidar vocês a estar compartilhando aí essa live com aquela pessoa que você acha que faz sentido ela tá ouvindo, né? E participando aqui com a gente, tá bom? Relacionamento com o pai. Esse tema, ele é muito abrangente. Em que sentido? Existem várias situações. Então, a gente pode estar aqui falando de inúmeras situações que atingem o ponto pai, certo? Você pode falar para mim assim, Rê, eu tive um pai ausente por N motivos, né? Eu tive um pai ausente porque meu pai... ele era alcoólatra, então ele bebia muito, então era como se eu não tivesse tido a presença de pai. Eu tive um pai ausente porque meu pai ele só pensava no trabalho, então ele só trabalhava, né? Eu tava dormindo quando ele saía para trabalhar e eu tava dormindo quando ele voltava do trabalho, então eu não tive vivência com meu pai. O meu pai foi um pai abusivo. Meu pai, ele chegou a abusar de mim e de inúmeras formas, né? Pode ser ela psíquicas, físicas e sexuais também, por que não? E você pode me dizer, Rê, eu não conheço meu pai. Eu não sei nem quem é meu pai. Na minha certidão nem consta o nome do meu pai. Ou, Rê, eu tive um pai presente em casa, um super pai, mas ele não era legal com a minha mãe. Ele tinha muitos problemas com a minha mãe, ou ele agredia a minha mãe, e eu acabei comprando aquilo ali pra mim. Percebe que é um tema bem abrangente? E ao contrário do tema mãe, o relacionamento pai, pra mim, ele ainda é mais profundo. Porque vocês concordam comigo que antes de eu trazer o raciocínio para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se tivesse um caos hoje, alguma coisa, e você pudesse salvar uma vida, e nessa escolha tivesse a sua mãe e o seu pai,
qual dos dois você salvaria? Você não tem outra opção. Você pode salvar uma pessoa. Qual dos dois você salvaria? A sua mãe ou o seu pai? Conta pra mim aqui nos comentários. De verdade, seja você, de verdade, sem julgamento. Pensando agora. Eu posso salvar um, ou minha mãe ou meu pai. E se o seu pai não tá mais aqui, imagina que ele tivesse, né? Que se ele tivesse. Quem você salvaria? A sua mãe ou o seu pai? Respondam pra mim. Bora, amores, vamos conversar, tá todo mundo aí. Franci, Tatá, Zilvone, maravilhosa. Rê, minha xará. Comenta pra mim, quem que vocês salvaria? A mãe ou o pai? Eu vou falar com vocês que 99,9% é a mãe. Hoje adulta a mãe, na infância o pai, ok? Mãe, não tenho coragem nem de pensar. Então, 99,9% é a mãe. A resposta é a mãe. O laço que a gente tem, o vínculo que a gente tem, ele é muito profundo, percebe? E não é que realmente, assim, falar assim, nossa, eu amo mais a minha mãe. Não é, é que é automático, tá na nossa natureza. A gente passou 9 meses ali dentro, né, bebê? Então, assim, tá tudo ligado, percebe? Tá tudo interligado. E o que eu quero trazer pra vocês é essa consciência. Por isso que eu falo que quando o assunto é pai, é mais profundo, é mais intenso. Porque vem realmente lá de trás, percebe? Tem a ver com o relacionamento que a sua mãe teve com o pai dela, né? Ou seja, com o seu avô. Então, dependendo do relacionamento que a sua mãe teve com o seu avô, você já traz essas dores, esses traumas, esses pontos de vista no seu DNA. Tá tudo gravado já no teu DNA, no teu RNA. Percebe? E qual que é a importância da gente perceber isso com o nosso pai? Como está o meu relacionamento com meu pai? De verdade. Eu achei legal que uma música colocou aqui que a criança tinha escolhido a mãe, o pai, e hoje adulta a mãe, né? E a gente ouve muito isso também, né? Que quando é menina é muito apegada ao pai, quando é menino muito apegada à mãe. E é independente das situações que ocorrem, tá, gente? Isso é secundário, vamos dizer assim. É muito forte isso. Porque o relacionamento que você tem com seu pai e sua mãe, ele pré-define o relacionamento que você vai ter com a vida. Porque a mãe, lembra que a gente falou na live passada que a mãe, ela traz a vida. A mãe, ela é aquela, né, que te dá a vida no sentido que ela te traz pra vida. Percebe? E a mãe é aquela protetora, né? É aquela que quer colocar os filhinhos ali como as galinhas, né? Debaixo da asinha dela e que nada aconteça. E o pai, ele é aquele que te leva pra vida. E é aquele que te leva pra vida te levando para a prosperidade. Então, muitas vezes, a gente tá nessa realidade, até como adulto, buscando a prosperidade, né? Buscando o benefício financeiro e você não consegue prosperar. Parece que alguma coisa te impede, sabe? Parece que tem um muro ali, uma barreira. E aí eu quero trazer essa consciência para vocês. Porque muitas vezes a gente compra pontos de vista da nossa mãe ou da personalidade daquele ser.
Então, como eu falei no início da live, existem vários, né, leques aqui que a gente pode estar abordando. Mas se o seu pai, por exemplo, ele foi um pai ausente como o meu, eu não sei até hoje 100% quem é meu pai. Quem me conhece, quem conhece um pouco da minha história, sabe disso. Hoje, para mim, não me dói como antes, mas durante muito tempo doeu muito não saber quem era realmente meu pai. Eu fui agraciada pelo universo, pela vida, com outras figuras paternas, né? Eu tive a presença durante algum tempo da minha vida, porque meu avô, ele faleceu, eu tinha meus 17, 18 anos. Então, nesse período, o meu avô foi a minha imagem de pai, vamos dizer assim. Percebe? E eu tive outro pai, que não foi pai presente, e que eu descobri já com 20 e tantos anos, que não era realmente o meu pai biológico. Porém, esse pai, ele me trouxe toda a segurança que um pai traz para um ser humano. O pai, ele também traz essa segurança pra gente. As pessoas que estão bem resolvidas com os pais, de verdade, elas têm esse sentimento de segurança. Elas sabem para onde elas podem correr. E eu, mesmo assim, mesmo que não seja tipo 100%, né? Porque foi uma situação delicada, eu tinha essa segurança com meu pai, com o que me registrou. E que foi com o pai que pra mim foi meu pai. Entendeu? Eu chamo ele de pai, ele já não está mais aqui, ele já faleceu. Mas eu chamo ele de pai e pra mim foi o pai que realmente requeria, né, na minha vida. E tá tudo bem. Depois eu vim a lidar com o meu pai biológico, que me abandonou. Que deu as costas, né, na gravidez da minha mãe. Então, assim, como que eu lidei com essa dor do abandono? Eu não lidei, gente. Eu fui aprendendo aos trancos e barrancos com essa dor. Hoje, a Renata adulta tem consciência de que muitas situações que ela vivenciou foi devido a essa lacuna de pai ativo. De pai que te leva para o mundo, percebe? Mas não é todo mundo que tem essa clareza, mesmo até hoje. E não é todo mundo que escolhe olhar para aquele ponto que está doendo, para aquela dor, para aquela rejeição, para aquele abandono. E tem, por exemplo, pais abusivos. Né? Eu trato muito isso em consultório, de pessoas que foram violadas pelos pais, pelos próprios pais, por avós, por irmãos, por tios, primos, né? E é uma dor que a gente lida, que a gente não consegue entender de primeiro passo, percebe? É uma dor que mexe com você, que na sua cabeça você fala assim, mas por que comigo? O que eu fiz? Porque a gente vai direto pra culpa, né? Pro lado do que eu fiz de errado. E muitas famílias, muita cultura que a gente traz, e hoje no Brasil ainda vivencia isso, e em outros países pelo mundo ainda vivencia isso, aonde o pai, ele toma a filha primeiro, antes de que a filha, né, seja tomada por outro homem. Aonde os irmãos acham que a irmã também é propriedade deles e tomam as irmãs, e os tios e os primos e vice-versa, né? A gente ainda vem com essa cultura, né?
Eu tô falando para vocês de experiência própria, eu vivenciei isso. E como pode melhorar para a gente romper tudo isso? E aí muitas pessoas ainda me falam assim, Rê, mas você consegue conviver com as pessoas que te fizeram mal desse tanto? Sim. Porque eu percebo que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem evoluir. E o que eu trabalhei dentro de mim de perdão para essas pessoas, não é que essas pessoas são merecedoras de perdão. Percebe? Eu sou merecedora de não guardar este veneno em mim. Então, se você que está me ouvindo agora ou no gravado, né? Se você tiver passado por alguma situação parecida, por um pai, por um tio, por um avô, por um irmão, por um primo, ou mesmo por um desconhecido, e que você não esteja, né, tipo, entendendo, conseguindo lidar ali com aquela situação, ou, Renata, eu não consigo perdoar. O primeiro passo é se perdoar. É você perceber que você não tem culpa de nada. Não tem culpado ou inocente. Esse é o primeiro passo para que você traga leveza para o seu dia a dia. E o que eu quero abordar com vocês aqui também é que a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente. E vocês podem ter certeza que atrás de um homem violento, de um homem abusivo, de um homem seco, né? De um homem ausente, ou de um homem que é alcoólatra, ou de qualquer desses comportamentos, existe uma criança muito, muito invadida, que também foi abusada, que também foi violentada, que também foi recusada, rejeitada, esquecida. Percebem? Existem situações e situações. E eu sei que nesse exato momento você pode estar dizendo assim, mas tá louca? Agora a gente está justificando os atos, né? Esses atos? Não, não é sobre isso que eu tô falando. Eu só tô falando aqui para você que sempre vai ter os dois lados da moeda. E sempre um vai doer mais que o outro. Um vai sempre estar mais escuro que o outro. O que vai mudar é o que você escolhe. Para você, por você. E foi trabalhando esse perdão de rejeição do meu pai que me deu a vida e que me recusou ao saber da minha existência. Foi trabalhando essas dores e essa libertação de perdão, foi que eu consegui me encontrar de novo nos trilhos, para o meu crescimento pessoal, espiritual, né? E transbordar também na vida das pessoas. Porque esse veneno que você está guardando dentro de você, ele não é prejudicial só para você. Ele é prejudicial para o todo. Ele reverbera no seu ambiente familiar. Eu conheço pessoas que até hoje elas tiveram um relacionamento frustrado aqui atrás e até hoje elas trazem essa dor, essa amargura e essa frustração pro agora. E algumas pessoas ainda fazem o quê? Projetam nos filhos. Que isso é gravíssimo. Percebem?
Porque enquanto eu estou reagindo e resistindo a quem sou eu, se eu venho de um sistema familiar da minha mãe e do outro sistema familiar do meu pai, junta-se, vem o sistema familiar Renata. Percebe? Se eu viro as costas, seja para minha mãe, seja para o meu pai, eu estou dando as costas para mim mesma, eu estou me negando. E o universo, ele é certo, ele é justo. A lei, né, que rege o universo, as leis que regem o universo, ela é justa. Então, por isso que às vezes você tá aqui, aí você rejeita esse pai abusivo, alcoólatra, que te rejeitou, que foi ausente, né, que te bateu, que usou de alguma violência com você, ou X, né, situações. E aí o que acontece? Você cria um relacionamento parecido. E aí você tem um relacionamento como aquele serzinho que você não está escolhendo ver, que você não está escolhendo soltar aquilo ali. Percebe? E o que eu mais vejo são pessoas que saem de um relacionamento atropelado. Atropelado, porque é um relacionamento que é conturbado do início ao fim. Sabe? Aquele relacionamento que, tipo assim, anota a placa do caminhão porque me destruiu. É esse relacionamento. O que eu mais vejo são pessoas que saem desse relacionamento atropelado e faz o quê? Se envolve em outro relacionamento que é igual ao segundo. Que o segundo é igual ao primeiro. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho sorte. Amor, a vida ela tá sendo muito gentil com você. Ela tá te mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 10 situações em que você vivencie esse relacionamento atropelado para que você pare e fala, poxa vida, parou, eu não escolho mais ir por esse caminho, eu escolho fazer diferente de novo. Mas muitas vezes a gente insiste em carregar. E aí, às vezes, eu ainda escuto assim na sessão, assim, ó. Ah, mas eu armei o fulano, certeza que foi praga do ciclano. Porque, nossa, nunca vi o fulano parecer igual o ciclano. Tem hora que eu olho pro fulano, parece que eu tô vendo o ciclano. Verdade, criatura, você tá escolhendo diferente? É o fulano e o ciclano mesmo que tá ali trazendo confusão pra você? O que se requer para que você esteja presente? O que se requer para que você escolha o novo? E aí, isso tem a ver todo, né? Tem a ver com o relacionamento com teu pai. Porque qual é o primeiro amor da sua vida? É seu pai. A mulher, né? O homem é o contrário. Percebe? Por que as mulheres, quando tem um pai que realmente cuida, que realmente está presente, que realmente faz ali, né, toda a energia, né, toda a movimentação que se requer, ela não aceita menos que aquilo. Ela não aceita menos. Então pode vir um marmanjo que for para cima dela que ela não fica. Ele não passa muito tempo com ela porque ela não aceita menos. Esses dias eu estava vendo um podcast de uma doutora formada em neurociência, eu não sei o nome dela agora, e ela contando que a filha dela foi com um pretendente viajar com a família e ela chegou lá para viajar com eles não desceram nem do carro para pegar a mala dela, né? Nem abriram porta de carro para ela e deixaram ela no carro na parte de trás e toda apertada ali, super desconfortável. Aí parece que ela chegou em outro lugar, ela falou pro rapaz, ela falou assim, para que eu vou descer. Não vou mais não. Aí ligou pro pai, pra mãe, não sei, pra ir buscarem.
E aí a mãe dela falou, o que aconteceu? E ela falou, peraí, ele não desceu nem para pegar minhas malas, me jogou lá atrás sem nenhum conforto. Eu não ando assim com a senhora e com meu pai, por que eu vou andar com ele? Eu não aceito ir menos que isso. E aí muitas pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, ai, a fresquinha, ai, a Patricinha. Mas não é, amores. Quando você já vivenciou algo fora da curva, você não escolhe mais estar sempre em linha reta. Simples como bonjour. E aí você vai ter várias opiniões, né? Vários pontos de vista sobre aquela situação. E muitas vezes, o que você também está pensando sobre alguma situação diz muito sobre você. Porque muitas vezes quando a gente critica alguém ou alguma situação, quer dizer que aquilo está na gente e a gente está se recusando a olhar para aquilo. Então, enquanto eu fico resistindo e reagindo, lutando para não olhar para aquilo que deve ser olhado, que requer a minha atenção, que requer o meu cuidado, o universo vai estar mandando para vocês situações para que você aprenda e faça diferente. Não tem como você chegar em outros resultados, em outros patamares, se você segue fazendo a mesma coisa. E aí vem o trabalhar do perdão. Trabalhar o perdão àquele pai que foi ausente, ou aquele pai que foi negligente, aquele pai que foi abusivo. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu xingava meu pai, mesmo sem conhecer. Porque eu achava que se ele tivesse me cuidado, eu não tinha sido abusada. Eu achava que se ele tivesse escolhido a minha mãe e tivesse cuidado de nós duas, eu não tinha passado pela metade das coisas que eu passei. E aí hoje, em consultório, eu ouço história de mães, de mulheres grandiosas, que têm uma trajetória de vida foda. E que elas falam que foram abusadas pelos próprios pais, pelos próprios avós, pelos próprios irmãos. E muitas delas, muitas vezes, não conseguem se relacionar novamente com um homem. Muitas delas têm nojo do sexo, têm nojo do corpo. Se fecham e não escolhem soltar essa dor. E aí a gente começa a lidar com mulheres frustradas, infelizes, amarguradas, que escolhem ainda ficar no papel de vítima. E eu não tô aqui desmerecendo a dor de ninguém. Eu, como ninguém, vivenciei várias dores assim. O que eu tô querendo te dizer é que você tem, sim, escolha de fazer algo diferente por você. Você tem, sim, escolha de deixar no passado o que pertence ao passado. De fazer escolhas novas, de trilhar caminhos novos.
E se essa situação ainda te dói tanto que você não consegue perdoar este indivíduo, perdoe. Não por ele, por você. Mais uma vez eu vou citar aqui a oração do perdão da Cristina Cairo. Essa ferramenta foi uma grande contribuição na minha vida. Você fazendo ela, você limpa não somente toda mágoa e rancor que você tem com pai e mãe, mas também com o masculino e feminino. E por que é importante a gente perdoar? A gente se libertar dessa dor, dessa ausência ou desse excesso de abuso. É reconhecer que eles são humanos. É reconhecer que eles também são falhos. E quando você reconhece isso, você tira um peso de você e um peso deles. Uma outra técnica que vocês podem fazer é pegar um papel e uma caneta. Escreve uma carta para o teu pai. Mesmo que ele já não esteja aqui presente, mesmo que ele esteja doente, com Parkinson, com Alzheimer, não sei, tipo que ele nem recorde mais o que ele fez. Escreve uma carta para o teu pai, falando tudo que aquela criança gostaria de ter falado. Você concorda comigo que o adulto que está sofrendo hoje, ele entende? E quem não entende é a criança que está aí dentro. Então escreve uma carta para o teu pai, falando tudo aquilo que você gostaria de ter falado. Falando tudo aquilo que você não conseguiu falar, ou porque você não teve tempo, ou porque você não teve forças para falar. Fala tudo. Limpa. Lava a alma. E depois que você falar tudo, você liberta ele de todas as suas expectativas. Pai, eu te perdoo. Pai, eu te deixo ir. Pai, eu te reconheço como um ser humano. Pai, eu sou grata, pois o Senhor me deu a vida. Seja feliz, Pai, pois eu serei feliz. E é assim que eu vou te honrar, sendo próspera, abundante e feliz. Não é uma ferramenta fácil a se fazer. A primeira vez que eu fiz essa ferramenta, eu acho que eu demorei uns 2 dias para voltar a fazê-la, porque eu não consegui terminar. E eu tô falando com vocês aqui e tá me vindo as cenas, inclusive até a roupa que eu estava. E isso pode ser feito para mãe também, tá, gente?
Eu sou grata demais a meu pai por ele ter me dado a vida. Eu sou grata demais ao meu outro pai por ele ter me dado uma segurança. Eu sou grata demais ao meu avô, que foi o pai presencial que eu nunca tive. E isso me basta. A Renata adulta hoje já fez esse processo com a criança interior dela. E foi graças a esse processo que ela começou a prosperar, que ela começou a construir uma vida próspera e abundante. E que ela conseguiu trazer leveza na família dela também. Porque não pense você que isso atinge só você. Isso reverbera nos seus filhos, nos seus netos e vai passando de gerações. Agora você tem a possibilidade de fazer uma nova escolha e de romper tudo isso. Fez sentido para vocês, meus amores? Vamos ver que tem um monte de comentário. Boa noite, amores. Tô vendo que o pessoal tá chegando aqui. Legal, muita gente chegando. Bá, bem-vinda. Vivi, Cleide, maravilhosa. César, meu amigo. Rita, Eva. Elaine, maravilhosa. Boa tarde, boa noite aqui. Dani. Pensamentos terapêuticos. Gaga. Antonieta, Stuck, Ana, maravilhosa. Meu pai foi excelente pai. Péssimo marido. Confuso para uma criança. Ok. Divino. Gratidão, amor. Sinto muito. Faz parte, né, amor? Boa noite. Então, amor, o que acontece? Isso a gente pega muito pra gente. Quando o pai trai a mãe, ou a mãe trai o pai, e a criança fica sabendo e ela tá ali no meio, ou ela vê alguns sofrimentos, né, de um cônjuge ou do outro, e aí acaba que ela pega a dor pra ela. E isso é muito sério, né? Que percebe que só o fato dele ter sido já um excelente pai já foi muita contribuição na sua vida, né? E ele não foi um excelente marido, era o que ele tinha para oferecer. E essa energia é ele com a sua mãe. E eu sei que é difícil, gente, como eu sei. Minha mãe também sempre teve relacionamentos conturbados, sabe? E que muitas vezes já cansei, né, de me doer por ela. E quantas filhas não são assim? Quantas filhas não permanecem assim, tomando as dores da mãe? Ou tomando as dores do pai, porque também tem muitas mães aí que são terríveis. Só que percebe que isso é uma questão do casal. Realmente do casal. Então não é uma questão do filho, né, da filha, da criança. E tá tudo bem. A questão é da gente não rejeitar esse olhar também paterno, porque senão a gente acaba construindo um relacionamento baseado no nosso pai, que vem exatamente à tona para trazer esse olhar pra gente, sabe? Para trazer esse olhar, olha, porque quando eu estou negando a minha paternidade ou a minha maternidade, eu estou me negando, percebe? 50% dessas células é pai e mãe. É pai e mãe, não adianta. Independente da praga que tenha sido um ou outro, é pai e mãe.
E quando eu tô ali batendo de frente, resistindo e reagindo, eu estou me negando. Por isso que dói na alma. Por isso que dói na carne, né? Como diz, quase que sangra por dentro. Essa é a questão. Aí que tá a importância da gente fazer a liberação desse perdão. E você perceber também que existem muitas energias por detrás de tudo isso. Percebe? Você não sabe o que você combinou lá em cima. Eu, por exemplo, em uma leitura de registros akáshicos, eu tive o acesso de que em algumas vidas eu fui freira, né? Tipo religiosa, nata. E eu trabalhei sempre com crianças órfãs, crianças abandonadas, né? Ou crianças rejeitadas. E aí, nesta vida, eu vim pedindo para ser órfã, para mim poder sentir, vivenciar o que aquelas crianças que eu tanto trabalhei sentiam. Olha que loucura. Olha que loucura. E é engraçado porque a pessoa, quando ela me fez a leitura, ela não sabia nada da minha vida, ela não, sabe, não conhecia, assim, ela não tinha como ela acessar essa parte. E aí, quando ela me contou, assim, pra mim não fez sentido, porque eu falei assim, cara, que isso? Onde que eu tava com a cabeça que eu escolhi um negócio desse? Sabe, eu tipo, devia ter fumado um, pra ter vindo aqui. Você tá louca, Renata? Como que você faz isso? Isso ficou, assim, pesado pra mim, sabe? Eu não tava aceitando aquilo. Só que hoje não, já faz um tempo, né? Isso pra mim faz total sentido. E eu sou muito grata, porque mesmo quando eu não tive o meu pai biológico presente, eu tive o meu pai de registro e o meu pai que me deu segurança, que me trouxe cuidado. E eu tive o meu avô que me trouxe presença. Então eu fui agraciada porque eu tive 3 pais, percebem? E aí vocês podem falar, tá, Renata, mas a sua história não é igual a minha. Eu sei que cada história é uma história. Eu não tô validando ou desvalidando o seu processo, a sua dor. A única clareza que eu quero trazer para vocês hoje, que eu espero que vocês tenham pegado essa chave, que vocês tenham pegado esse insight de verdade, é de que não vale a pena você pagar o preço de continuar arrastando uma dor que não faz sentido para você mais. Você pode se acolher. Você pode abraçar essa criança interior que sofreu. Você agora, como adulto, adulta, você pode proteger essa criança que não teve proteção. E pode libertar esse pai ou essa mãe, humanos, falhos. Quem é mãe e pai aqui que nunca cometeu uma falha tentando fazer o melhor para o filho? Eu me lembro uma vez, é até estranho, né, tá falando isso aqui, mas eu vou falar. Foi o que me veio, vou contar. Uma vez eu fui corrigir os meninos e eu tava muito nervosa com eles, porque eu tava falando o tempo todo da mesma coisa. Então, tipo, já era, sei lá, 5ª vez, 6ª vez que eu chamava a atenção deles. E quando eu vi, eu peguei um cinto e eu peguei o cinto assim e eu
bati, não acertou neles, acertou no murinho, assim, do negócio. Mas eu tava numa ira, num nervo, assim, que eu acho que se eu tivesse pegado eles, eu acho que eu tinha machucado. E aí foi incrível. Porque na hora que eu fui mesmo pra ir pra cima deles, assim, é como se alguém tivesse segurado a minha mão, sabe? E na hora me veio a consciência. Você reclamava tanto de apanhar assim, e olha quem que você tá se tornando. Na hora, eu parei assim, eu sentei, eu soltei o cinto, né? Eu sentei no chão, e eles, claro, assustados comigo. E eu sentei assim no chão, eles deviam ter por volta de 7, 8 anos. E eu comecei a chorar copiosamente. E aí eles, mamãe, que eles não é preocupado comigo, né? Mamãe, tá. E eu, desculpa. E eu abraçava eles, beijava, pedia desculpa. Gente, eu chorava copiosamente. E eu, igual eu tô falando pra vocês aqui, chega a me vir lágrimas nos olhos, porque realmente chega a doer, sabe? E por isso que eu falo pra vocês. Aquilo me fez tanto mal, e eu tava quase que inconscientemente indo pelo mesmo caminho. Eu costumo brincar que eu falo que o meu anjo da guarda que me puxou aqui, eu sinto. Então, o quanto você está resistindo e reagindo, ou alinhando e concordando com aquilo que você não gosta, e você está continuando pelo mesmo caminho. Ou porque você não está enxergando outro caminho, ou porque você só conhece aquele caminho, ou porque você está com medo de procurar outro caminho, de ver outro caminho, ou de parar no meio do caminho para olhar o caminho que você está olhando também. Percebe? É você, é você ser humano, é você saber perdoar, pedir perdão. E o que aquele pai ou aquela mãe também pode ser de contribuição na sua vida? Te ensinando, por exemplo, como você não escolhe ser. Na minha família, algumas pessoas, e muita gente não gosta de falar disso, começam a ter relacionamentos e aí tem um filho, aí depois tem outro filho, aí depois tem outro filho com pessoas diferentes. E eu percebi esse padrão, né, na família. E a minha mãe foi assim, tá? E eu disse, eu não escolho isso. Porque eu sei o tanto que isso me causou dor. O tanto que isso me causou sofrimento. O tanto de camada que eu tive que liberar para poder ter sanidade mental hoje para falar disso. E foi aí que eu casei, tive 2 filhos. E quando eu tive um problema no útero, e o médico me disse, falou, olha, Renata, eu não vejo outra solução para você parar de ter, né, esses tantos de problemas, tirar o útero. E eu falei, tá. Aí o Antônio, né, meu marido, falou pra mim, falou assim, mas meu amor, e se mais tarde você quiser ter outro filho? Aí eu, oi? Eu não creio que seja possível, não. Tá tudo certo, tá ótimo, 2 filhos. Então eu cresci com isso também, sabe? Eu cresci com esse pensamento de eu escolho ter um pai para os meus filhos, porque eu escolho que meus filhos não sofram o que eu sofri, de não saber quem é o pai,
Ou de achar que o pai é um, chamar de pai, crescer chamando de pai e depois descobrir que não é o pai. Ou outras decepções que pode aparecer na vida. Eu tive sorte, digamos assim. Pode ser que sim, que eu tive sorte nesse quesito. E construir uma vida diferente, né? Uma nova realidade, como eu gosto de dizer, que não foi a mesma que a minha mãe. Porém, em nenhum momento eu aponto o dedo para minha mãe, para as escolhas que ela fez, percebe? É você fazer as suas escolhas e seguir seu caminho, sem ficar apontando o dedo. Ah, se fosse eu, teria feito melhor. Ah, para. Segue o seu processo, segue o seu caminho, faça suas escolhas. Para de ficar comparando o processo. E tem algumas pessoas que podem dizer: ah, eu fui uma afortunada porque eu tive um pai que me pagava isso, que me dava isso, me dava aquilo outro. Ah, o meu pai não, meu pai nunca me ajudou, meu pai não pôde me dar nada. Eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa, não tinha dinheiro para fazer tudo. Então meu pai não foi, né, tipo contribuição, porque as pessoas muitas vezes também veem o pai só como provedor, né? Só para gerar ali o benefício financeiro. E aí o que eu trago para você é isso. Se você teve uma infância difícil, uma infância sofrida, uma infância pobre, e pobre de todos os sentidos, né? Não só de dinheiro, né? De afeto, de amor, de carinho, de troca, de vivência, de momentos. Cara, não dá pra voltar no tempo. Não dá. Então faz diferente. Apenas faça diferente. Solta isso. Deixa o que aconteceu lá atrás. Olha pra frente. O que você pode escolher agora? O que você pode fazer agora? Quais são as pessoas que você pode liberar agora do teu caminho? Que você tá carregando e que só tá fazendo peso no teu caminhãozinho. Você tá andando aí com o pneu quase que no step, mas não libera essa galera. Então é essa consciência que eu quero trazer pra vocês hoje. Quais são as pessoas que vocês estão carregando? Que vocês estão insistindo em carregar? Solta essa galera. Essas galera não tá te entendendo, não estão compreendendo como você tá agora, não tá, tipo, na mesma vibração que o seu caminho, na sua frequência. Beleza, solta essa galera. Mais na frente você encontra, e se não encontrar também tá tudo certo, outras pessoas virão. Mas o principal, solta tua mãe e teu pai. Libera esses dois. Porque é liberando esses dois é que você vai estar livre para fazer o salto quântico da sua vida. Então, se você tá aí escolhendo dinheiro no bolso, prosperidade em todas as áreas da sua vida, tá escolhendo dar um salto quântico, espiritual, financeiro, e ainda tá segurando, amarra, dor, sofrimento, mimimi do seu pai e da sua mãe, solta isso agora. Solta isso agora para que você possa com mais facilidade. Percebe? Comece a ver eles como simples meros humanos. E aí, o jogo muda. O jogo muda, as coisas começam a fazer sentido, a energia começa a movimentar, as possibilidades começam a chegar até você,
Você não tá focada naquela dor, naquele trauma e drama, naquele vitimismo, percebe? Então você, tem tempo para olhar para os lados, para fazer diferente, para estar fazendo novas escolhas. Então, se você ainda não fez isso, comece agora. E depois que você fizer a abençoada cartinha de papai, queime. Porque ali vai estar queimando toda aquela energia. Percebe? Isso é uma limpeza energética, gente. Vocês não têm noção do quanto isso é benéfico para vocês. Faz sentido? Ou eu tô falando muita coisa? Isso aqui eu já li. Muito sério. Me tornei uma mulher sempre na defensiva. Exatamente, amor. Porque o pai, ele traz segurança pra gente. Então, se a gente teve um pai que a gente não confiou nele, o que a gente faz? A gente se defende. Eu era igual. Prometi a mim mesma que nunca homem faria isso comigo. Josita, igual. É automático. É automático. E você consegue reconhecer, Gá, que você veio pra romper isso? E o que mais é possível? Ai, que delícia! Hoje, depois de mais de 5 anos na terapia, me permiti obter a vida de outra forma. E o que mais é possível? Aceitar a minha história e aceitar a mim mesmo. Já os libertei. Ai, que delícia! Os acolhi. Exatamente, amor. O engraçado é que quando meu pai dizia que queria me proteger, me guardar e proteger, era de homem que agiam igual a ele. Será por quê, né? Agressivos. O que mais é possível? Gratidão, amor. Você termina de assistir no gravado. Não dá. No meu caso, eu nunca julguei minha mãe. Só queria dar uma vida diferente. Então, amor, vamos falar sobre isso agora. Hoje, adulta, entendi que o relacionamento deles é deles. É maravilhoso. Só que olha aqui. Como boa facilitadora de Axos que sou, eu vou te trazer uma consciência. O que você escreveu? No meu caso, eu nunca julguei minha mãe. Eu só queria dar uma vida diferente. Uau! E aí, eu vou te trazer essa consciência. Quando você escolhe dar uma vida diferente para sua mãe, você também tá virando as costas. Você tá querendo dizer para ela, mãe, olha, você não escolheu direito, mas eu cheguei, então eu tô aqui agora para escolher certo por você. Percebe? Sentiu a energia? Faz sentido? E o que a gente trabalha em Access Consciousness é os 5 grandes, os Big Fives. Então, o que é os 5 grandes, né? Dos 5 grandes. É você ser a salvadora do mundo. E salvar o mundo não é só salvar o planeta Terra de tudo, entende? A gente começa querendo salvar o mundo familiar e o mundo de papai e mamãe. Amor, eu tô te falando isso porque eu estava exatamente assim. Percebe? Exatamente assim. Na mosca, pois é. E quando você se coloca nessa posição, o que acontece? Você está virado a tua mames. Tua mames, ela veio primeiro. Percebe? Então, se mames veio primeiro, você tem que estar aqui. Não, assim mesmo, aqui. E quando você faz uma escolha diferente para mames, você faz assim. Ainda mais alto. Porque ainda você ainda tá acima dela. Percebe? E isso é normal. Porque você ainda deve estar com aquela proteção de mamãe, que você acompanhou o sofrimento dela.
E como a gente trabalha com Axis, a gente trabalha que muitas dores, sentimentos, pensamentos e emoções estão aprisionados no corpício. E aí é legal. Eu não sei, tu não é daqui, né, amor? Ou tu é do Brasil, né? É. Faça cartinha pra mamãe e pra papai, tá? Vai ser uma contribuição pra você. Se você for do Brasil, amor, procura quem aplique processos corporais de Axis Consciousness e faz. Inclusive, gente, esses processos corporais você aprende na classe de 3 dias de corpos. O que mais é possível. Vai ter 2 classes de 3 dias de corpos aqui na Suíça. Vai ter uma com o Brandon, 17, 18 e 19. E vai ter outra com o Sandro Donizete. Os dias eu não lembro. 2, 3 e 4. Lembrei. 2, 3 e 4 de maio. E o que mais é possível? Pré-requisito, base de Axis e fundamento. Percebe? Você é do Maranhão, amor. Pois é, procura alguém aí que faça processos corporais. E aplique. Peça para aplicar em você e faça, você vai amar. É muito grandioso. Porque o que é os processos corporais? A gente libera, muita coisa que tá aprisionada nesse corpinho, sabe? Que a gente compra, que a gente absorve do outro, e que a gente vai guardando aqui, e que a gente acha que é só assim. Então é muita contribuição. Dá para libertar o perdão para os meus pais de coração e continuar seguindo minha vida sem conversar com eles? Irei estar realmente perdoando? Então, aí é que tá, amor. O que acontece? Você perdoar não quer dizer que você tenha que conviver. Porque tem pais que não adianta a gente falar que é tudo mil maravilhas, né? Tem pais, como tem alguns familiares, que são muito tóxicos. E aí depois a gente lida com um grau mais profundo, que é mesmo com caráter, com personalidades bem aguçadas, né? E às vezes até distúrbios. Então, como que uma pessoa vai lidar com algumas situações assim? Não tem como, né? Porque a ligação tá ali. Então, pergunta pro seu coraçãozinho. O que eu te aconselho, Dani, faz a cartinha, queima, e depois faz os 90 dias da oração do perdão para Cristina Cairo. E aí você vai ter ciência, né? Consciência mesmo, ciência, se aquilo é verdadeiro para você ou não. Percebe? E aí vai ficar leve ou vai ficar pesado. E aí você já vai fazer escolhas com muita leveza. Simples assim, tá? É difícil dizer, não, faz e dá as costas para ele. Não é assim, né, que funciona. Tem que ver realmente o que funciona para você, o que é verdadeiro para você. E é como eu disse, muitas camadas no corpício, né, no pensamento, sentimento, emoção. Quando você vai limpando isso com a oração do perdão e com as ferramentas terapêuticas, você chega no âmago da questão e que muitas vezes você olha para aquilo e fala, bah, aquilo não era tão sério assim, né? Tipo, realmente estava fazendo um pouco de tempestade aqui. Ou você pode olhar para aquilo e falar, realmente eu não consigo, sabe, conviver com esse ser. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O que eu falo pra vocês é não carregarem má água, né? Durante anos, por um processo que muitas vezes não é de vocês e por escolhas que não tem como a gente falar que a gente fazia melhor ou eles não, percebe? Mais uma vez, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, o que eu te aconselho é isso, amor. Faz a cartinha, queima, mas escreve tudo mesmo. Gente, a minha carta eu acho que deu 2 cartas, tá? Frente e verso. Tipo, 2 páginas, tá? Frente e verso.
Escrevi tudo ali, tudo que eu tinha direito, tudo. Até as festinhas de escola que ele nunca foi, eu falei. Falei tudo. Então, assim, realmente você permitir que a sua criança venha à tona, sabe? E permitir que a sua criança venha à tona e acolher essa criança. Mas dizer para essa criança, tá tudo bem, agora eu vou te proteger. Eu não vou te abandonar. Eu tô aqui por você. E soltar o resto. Que mais? A parte cruel de tudo isso é que termina que atrai homens abusivos. Então vamos destruir e descriar tudo isso agora, por favor? Sim, pode amor. Nem pronuncie isso de novo, pelo amor de Dadá. Entende? A questão é, se tá vindo um homem abusivo, relacionamento abusivo, é porque ainda tem questão aí pra ser liberada, percebe? Então você ainda tem que estar olhando pra isso. E olha que maravilhoso. A gente tá nessa live aqui agora, né? Liberando isso tudo. E vou te dar outra ferramenta. Depois que você fizer essa ferramenta, tá, H? Do papai, da carta do papai, pode fazer também a carta pra mamãe, se escolher. E fazer a oração do perdão da Cristina Cairo por 90 dias. Faça também a carta do seu criacionamento dos sonhos. Do seu criacionamento ideal. Como assim, Rê? Eu, fulana de tal, nanina, escolho um homem assim, assim, assado, que não sei, detalhes. E não peça o suficiente, por favor. Peça sempre mais. O que você escolhe fazer na vida? Faça isso. Faça essa carta do criacionamento. Coloque teu amor ali naquela carta. Como que você escolhe ser tratada? Eu até falo no livro que o Antônio, ele é uma resposta às minhas orações. Na época eu não tinha as ferramentas do criacionamento, mas eu fazia as orações e pedia a Deus. Então, o que se requer é que você faça essa carta para esse relacionamento maravilhoso. E uma coisa que me veio aqui agora, verdade, você tá conseguindo permitir ser tratada como você escolhe? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem relacionamentos muito tóxicos, ou que ela vem de uma família onde ela não viu relacionamentos saudáveis, ou que o meio ambiente, a tendência é ela não ser a permissão. Então a minha pergunta para você é, você está sendo a permissão para um criacionamento? Você assistiu o meu workshop com a Mamusca? Do nosso workshop Sendo Grato no Amor? Pois é, amor. Ele está gravado, mas vocês ainda podem comprar, tá? E assistir. Depois eu mando, vou pôr os links aqui depois dos workshops para vocês. E o que mais é possível. E eu quero aproveitar também, né? Falando sobre os criacionamentos, tem o workshop do criacionamento com a Mamusca, que já está disponível a gravação. E o preço, gente, é simbólico. O valor de uma pizza, como pode melhorar. E o que acontece? No dia 15 de junho, se eu não me engano eu e a Ana Poltera vamos estar também fazendo um workshop sobre pai e mãe. Nós vamos estar nesse workshop também trazendo ferramentas e a gente vai praticar ali com vocês algumas ferramentas para a gente liberar papai e mamãe. Então fica aí a dica, hashtag fica a dica.
Não sei se a Ana tá aqui ainda para falar com vocês, né? Depois eu vou colocar o link lá também, pode deixar, tá? Tem um workshop que eu tô fazendo com a Paty no dia 10 de maio, que chama Dinheiro Vem, Dinheiro Vem, Dinheiro Vem, Dinheiro Vem, que a gente vai estar também trabalhando ferramentas pra gente estar atualizando aí nesse campo energético o dinheiro no nosso campo, na nossa vida. E no dia 17 de maio, eu vou estar com a Daiane e a gente vai estar dando explicações sobre os chakras, né? Que é os nossos centros energéticos. Então, muita gente não tem clareza dos chakras ou acha que os chakras são só os 7 chakras e tá tudo bem. E sabe até os nomes, mas não sabe o que cada um representa, o que cada um significa. A importância de estar trabalhando a energização dos teus chakras, né? A gente vai estar ali também trazendo a ferramenta de escudo de proteção, de ativação, né? Pra gente estar aí blindando das energias externas. Então tem muita coisa legal pra vocês, gente. Muita coisa legal. É só vocês ir no link lá, ó, que já tá tudo disponível. A questão é que sempre fui dona de mim. Isso sempre desperta muita insegurança. Amor, você pode continuar sendo dona de você. É maravilhoso isso, né? Você pode continuar sendo dona de você. A questão é, como eu posso ser dona de mim, mas também me permitir ser cuidada? Percebe? Eu sempre fui assim também. E o Antônio, no início do nosso relacionamento, muitas vezes, ele deixava muita coisa pra mim tomar atitude porque eu era assim. Então, ele não se movia. Então, perceba se também não é as suas ações que estão fazendo com que o outro, né, não tome aquelas ações pra você. E aí eu percebi isso. Em questão assim, ó, a gente saía, por exemplo, pra jantar, era eu que pagava a conta. E era com carta dele. Mas era eu que pagava. Aí quando eu fui começando a acessar essa consciência, sabe, de escolher ser cuidada, de escolher ser mais feminina, de escolher ser amada e de não aceitar menos do que eu escolho, eu fui entendendo e fui dando essa abertura pra ele. Então hoje a gente sai e, tipo, ele continua pagando, só que agora é ele mesmo que paga. Porque antes era ele já que pagava, só que era eu que pagava com a carta dele, percebe? Só que hoje não, hoje é ele que paga e pra mim pagar uma coisa é raro. A gente sair e eu pagar alguma coisa. Às vezes é eu mesmo que me espero e vou lá e tiro e pago. Porque aqui em casa a gente não tem disso, né? Minha carteira, a carteira dele e tal. Mas o que eu quero falar pra vocês? Muitas coisas que eu não conseguia acessar dele, era eu mesmo que colocava um muro, uma barreira. Então o que eu quero trazer pra você é esse olhar. Você tá se permitindo isso? E tá muito legal de ver, porque eu tô percebendo que eu acompanho, né, gente? Muita gente aí que trabalha com consciência. E nesse meio tá crescendo cada vez mais os homens raízes, né? Aqueles homens que estão na busca da consciência, aqueles homens que estão realmente tratando as mulheres como elas realmente requerem, né? E façam toda a movimentação. Então, o seu também tá por aí. Criacione ele. Como seria você criacionar esse relacionamento dos sonhos? E o que mais é possível? Tenho certeza que você é capaz de criar um relacionamento fodástico, orgástico. E depois você ainda vai voltar aqui e comentar pra gente que você criou esse relacionamento incrível. Tenho certeza. Amor, é isso. Fez sentido pra vocês? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui nessa live. Ai, entrou gente agora. Tia Magá, beijo. Lu, maravilhosa. Oscar, meu querido. Gratidão por estarem aqui. E é isso, amores. Nossa live chegou ao fim. Espero que tenha sido contribuição para vocês. Gratidão por essa troca. Gratidão a todos vocês que mandaram comentários.
que a gente faz essa troca, porque é muito importante essa troca também, né? Que a sua dúvida pode ser dúvida de alguém que está assistindo depois no gravado, né? Ou que está aqui também agora, né? Dissolvendo aí todas essas amarras que a gente insiste em carregar. Então é isso, meus amores. Vamos olhar para o relacionamento com o papai, com o relacionamento com a mamãe. Criar agora a sua realidade, as suas escolhas, novas oportunidades, novos criacionamentos com o negócio, com o social, com a família, com o pessoal, com o espiritual, sabe? Só é contribuição, com certeza, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Agradeço vocês demais por estarem aqui. Gratidão, amor. Eu que agradeço vocês, tá? Beijo. Eu amo a sua vida, ame a sua vida também. Você é um ser infinito, um ser mágico. E com certeza ainda vai criar muito e tem muito para contribuir com o planeta Terra. Beijo grande, amores. Tchau, tchau.